Efésios 5, 21, 6, 5 a 9 é o nosso texto, conforme prometido, uma mensagem para o dia do trabalho. Não é o nosso texto do calendário litúrgico, estou abrindo uma exceção para aproveitarmos essa data do 1º de maio e refletirmos aqui na igreja sobre isso que é tão importante para nós, né? O nosso trabalho. Claro, da perspectiva da fé, do caráter, do reino de Deus, como o evangelho que nos tocou vai também afetar a nossa vida profissional, né? Se a gente é um empregado, ou se a gente é um empreendedor, ou se a gente é um empregador, como é que afeta? A Bíblia fala muito disso, muito disso. E tem muitos textos que nós poderíamos meditar. Eu, especialmente hoje, vou enfatizar esse de Efésios capítulo 6. Especialmente hoje, Efésios capítulo 6. E é um texto um tanto polêmico, por isso eu preciso começar tirando algumas pedras do caminho, né, para que vocês possam me ouvir melhor. Trazendo um pouco do contexto, né, desta escrita do apóstolo Paulo. Porque quando o leitor moderno lê, por exemplo, né, o versículo 5, que foi o nosso primeiro versículo, servos, em grego doulos, que pode até significar escravos. Servos, escravos, obedeçam aos seus senhores aqui na terra com respeito e temor. Isso nos deixa incomodados, não deixa? A gente pode pegar essa passagem, ou algum amigo nosso pegar essa passagem e ficar um pouco bolado, né? Especialmente se a gente fizer uma leitura anacrônica. O que é uma leitura anacrônica? Cronos, tempo, né? Anacrônica, que não respeita a diferença dos tempos, que não faz o ajuste de que o que era uma coisa numa época e o que é essa coisa hoje, né? Quando a gente faz uma leitura anacrônica da Bíblia, a gente vai ter dificuldades o tempo todo, né? Podemos até chegar a dizer, olha aqui, ó, olha esse texto aqui, Paulo dizendo para os escravos obedecer os seus senhores, a Bíblia está apoiando a escravidão. A gente pode concluir rapidamente isto. E aí eu não queria que a gente tirasse conclusões precipitadas para entender melhor o texto. O que a gente faz numa situação assim? A dica que um pastor vai dar para vocês leia um bom comentário. Comentário é um livro que você pode comprar, tá? Em bibliotecas, livrarias que fazem comentários do texto, eles explicam bem o texto. Escolha um bom comentário, tem na nossa biblioteca alguns, vocês podem até tirar, né, para explicar o contexto histórico, o contexto cultural e até um pouco da questão da língua, né? Quando a gente lê um comentário de Efésios, a gente vai descobrir algumas coisas que nos ajudam. Primeira delas, Efésios é uma carta que Paulo escreveu para cristãos, gente como a gente, que se reunia domingo, mas não se reuniam em igrejas, porque na época não tinham igreja ainda, era proibido. Então, Efésios é uma carta para cristãos que estão reunidos dentro de uma casa, num dia da semana. E então, toda a carta de Efésios, Paulo vai explicar, vai falar do amor de Deus, vai falar um monte de doutrinas. E aí quando ele chega no final, capítulos 5 e 6, ele diz, ok, chega de doutrina, agora como é que a gente vive isso, né, no dia a dia? Como é que a gente leva isso para a semana? E aí o Paulo, no final da carta, fala um pouco mais de ética, de modo de viver. E ele parte do princípio que se tinha na sociedade da época. A sociedade começa numa casa, numa família, nas relações que há dentro de um lar, de uma casa. E a casa, na época, é uma casa um pouco maior, com mais pessoas do que talvez hoje em dia, pelo menos na nossa cultura ocidental, né? Então, e a gente vê isso, né? O Paulo, ele começa falando nessa ética, ele fala para homens e mulheres, marido e esposa. E eu já até expliquei, é um texto bem polêmico, eu expliquei, acho que ano passado, tá no YouTube se você quiser. Depois ele fala pais e filhos. E aí do pais e filhos ele pula para a relação patrão e empregado, ou empregador e empregado, né? Dentro da perspectiva de servo e senhor. Porque era algo muito comum para aqueles cristãos.
Para aqueles cristãos que viviam uma situação de dentro de casa terem os seus empregados domésticos. E eles moravam por ali e participavam junto do culto. Aliás, os primeiros cristãos, na sua maioria, eram os empregados. Eram estes servos, até esses escravos que existiam. Estavam ali, morando naquela casa. É uma família mais extensa, por assim dizer, né? Tipo a grande família da época, né? Catuca pai, catuca mãe, catuca todo, né? Tá todo mundo ali morando ali, né? E era assim a sociedade greco-romana, né? E o que o Paulo e o Pedro e o João e Jesus fizeram? Eles não chegaram nessa sociedade e disseram assim: agora nós cristãos vamos mudar essa sociedade e está aqui um manifesto. Não fizeram. Podiam ter feito, não fizeram. Eles não fizeram assim: agora eu vou mandar uma carta, vou fazer aqui, vou estabelecer um código para a gente revirar o Império Greco-Romano de cabeça para baixo através nós vamos decidir como é que eles vão agir. Não foi essa a abordagem. Podia ter sido, mas não foi. A abordagem foi muito mais de semear sementes em cada um, em cada casa, em cada família, em cada congregação, e depois deixar que estas sementes eventualmente transformem a cultura, transformem os sistemas. Paulo não faz, porque o Pedro também não fazia, porque Jesus não fizeram. Eles não escrevem uma carta e dizem na carta assim: agora nós vamos meditar sobre como é que a igreja deve se relacionar com as estruturas da sociedade, com o sistema vigente. Vamos, de repente, planejar uma greve, ou vamos, de repente, fazer um plano de ação religioso, político, para a gente mudar tudo. Nenhum autor do Novo Testamento faz isso. Não que não fosse permitido, de novo, não foi a abordagem escolhida. Isso ia fluir das sementes plantadas na vida de cada um e em cada vocação. Então, o que o Paulo faz? O que os autores do Novo Testamento fazem? Eles dizem assim: bom, nós temos essa sociedade para viver. Nós temos esse sistema, essa estrutura. Vamos, então, entrar nesse sistema e vamos aprender a viver e mudar esse sistema de dentro do sistema. Vamos aprender como nos comportar nesse sistema que a gente tem aí para viver. Vamos buscar formas de viver como marido, mulher, trabalhador, empregador, nesse sistema. Em outras palavras, o Paulo não está, nesse texto, apoiando escravidão ou criticando escravidão. Talvez esteja, mas ele não está declaradamente. Ele está dizendo: escravidão, relações empregatícias, injustas, é parte da sociedade greco-romana. Não foi nós que inventamos, eles inventaram isso. E nós temos isso para amanhã de manhã, segunda-feira, quando vocês saírem da igreja, vocês vão ter que enfrentar isso aí. Como é que a gente faz? Como é que a gente vive nessa circunstância que nos correspondeu viver nesse momento da história e nesse lugar? É como viver num mundo perdido, trágico, complicado, e, a partir dessa vida, transformar realidades e, eventualmente, melhorar o mundo que nós estamos. Outra coisa importante, quando a gente pensa em contextualização, tá? Eu vou falar isso, não tem tanto a ver com o texto, mas só para tirar pedras do caminho. Nem precisava, talvez, gastar essa saliva, mas vamos lá. Porque o texto fala do escravo e do seu senhor, e alguém pode ficar com isso assim, esse sapo ali atravessado, e só então para a gente tentar tirar um pouquinho isso de frente da gente, né? O que é bastante conhecido para a gente, assim, né? Quem liderou os processos de abolição da escravatura no século XIX? Quem puxou a frente? Isso é bastante reconhecido na história, que os cristãos cristãos verdadeiros, cristãos, eventualmente, cristãos que passaram por um reavivamento. Reavivamento foi assim uma onda de se aprofundar na palavra de Deus e no amor de Deus. Passaram por um mergulho
né, por uma conversão verdadeira, esses cristãos, embanhados neste amor e nesta ética, eles puxaram à frente na Europa de um erro, de uma situação terrível. A pergunta que fica é, puxa, se os cristãos do século XIX fizeram isso, por que os cristãos anteriores não fizeram? Né? Não puxaram à frente. Lá no século XVII, XVIII, XV, sei lá. Né? Talvez tenham feito também, a gente não sabe. O primeiro ponto que eu diria, isso é uma coisa minha, eu diria, se me perguntam isto, a primeira coisa que eu falo sobre isso é um pedido de perdão, em nome dos meus antepassados, em nome dos cristãos que me antecederam e foram ou coniventes ou se aproveitaram de um sistema de escravidão para ganhar. Eventualmente nem eram cristãos, eram falsos, né? O joio estava no meio do trigo, mas de qualquer forma, minha primeira palavra para uma crítica sobre se o cristianismo usou a Bíblia ou foi condescendente com a escravidão, minha primeira palavra é perdão, sempre quando isso aconteceu. Há um pecado a ser confessado aqui. Não estou falando do luterano, do católico, estou falando geral. Os nossos antepassados. Por outro lado, também dá para trazer alguns atenuantes, especialmente a gente pensar no contexto do apóstolo Paulo, porque o que Paulo está falando é um pouco diferente, talvez bastante diferente, do que o que de repente nós pensamos quando a gente pensa num escravo ou em escravidão. Né? Isso também comentaristas ou historiadores nos ajudam, porque essa palavra de Paulo em Efésios 6 fala para um tipo de relação entre senhor e servo um pouco diferente. Não era uma escravidão tão baseada em raça. Não era nem mesmo permanente. Tinha uma duração de 10 a 15 anos. Não era baseada num sistema sistemático de captura. A grande maioria dos escravos do Império Romano eram capturados de guerra. Né? Era um evento circunstancial e parte do espólio era capturar essas pessoas. Né? E se você fosse capturado, você era levado para trabalhar, né? E lá você tinha até alguns direitos. Você podia ter sua propriedade, você podia ter outros escravos. Era um sistema um tanto diferente. De novo, não estou dizendo que era bom, por favor, não é isso. Né? Mas é um pouco diferente do que de repente nós pensamos por escravidão. E nesse sentido, a pergunta de Paulo, de novo, não foi tanta como é que nós podemos acabar com isso, mas como podemos e devemos viver com isso. E acabar com isso do jeito certo. Né? Tem um comentarista muito respeitado, talvez a maior autoridade em Novo Testamento, ele não é luterano, mas é muito respeitado, F.F. Bruce. E ele tem uma tese de que, ele diz, do jeito que Paulo fala para patrões e empregados, para senhores e servos, para trabalhadores, em Efésios, em Tessalonicenses, em Colossenses e para o próprio Filemon, uma carta inteira que Paulo escreve para um cara que tinha um escravo. E a forma como Paulo fala com esse cara, escreve e argumenta, Bruce conclui. Traz uma atmosfera que aquela instituição da escravidão só podia acabar. Porque se as pessoas cristãs, lendo aquilo que Paulo estava falando, levassem a sério e praticassem, a escravidão estaria com os dias contados. Porque a atitude que Paulo exige dos cristãos, as atitudes do Evangelho, significa que a escravidão não vai ter lugar dentro de uma comunidade, de uma sociedade que for influenciada pelo cristianismo. Se nós chegarmos a ter uma sociedade cristã, nem sei se isso é bom, mas se chegarmos a ter, a escravidão não sobrevive. Ela está condenada a fracassar pelas sementes que Jesus, Paulo e Pedro e João plantaram. Tudo isso eu estou dizendo para a gente tirar algumas pedras do caminho. Tá? Talvez você pense, pastor,
conseguir aqui olhar para esse texto com um pouquinho mais de carinho, um pouquinho mais de atenção, mas o que me garante que as instruções do Paulo, lá daquela época, são válidas para mim hoje? Porque justamente o senhor está falando que são tempos diferentes, né? Qual é a relevância de ler Efésios 6 para pensar o dia do trabalho no ano de 2022 no Brasil? Por que nós deveríamos fazer uso desse texto? O que as palavras de Paulo, num sistema de senhores e servos, têm a ver com a gente? Empreendedores, funcionários públicos, universitários, professores. Eu acho que a chave que me permite usar esse texto está num livro, num achado de um sociólogo chamado Stud Sterkel. 1970, ele escreveu um livro chamado Working, trabalhando. E era uma pesquisa sobre o trabalho nos Estados Unidos, 1970. Ele entrevistou um monte de trabalhadores de diferentes setores. E ele perguntou para essas pessoas como é trabalhar em 1970 nos Estados Unidos. E olhem o que ele diz na introdução do livro dele, baseada no que ele colheu de informações dos trabalhadores. Este livro, sendo sobre trabalho, é por natureza sobre violência, tanto para o espírito como para o corpo. É sobre úlceras e acidentes. É sobre colapsos nervosos. É sobre pisar em cima uns dos outros. É sobretudo sobre humilhações. Sobreviver a um dia de trabalho é um triunfo para a maioria dos trabalhadores. Sobreviver. O que ele está dizendo? E isso se aplica aqui no Brasil, se aplica no Rio de Janeiro, Zona Norte, Zona Sul, Zona Oeste. Sim, não temos mais, tecnicamente, escravidão em nosso país ou em muitos lugares do mundo, mas ainda assim, o que as pessoas experimentam no trabalho tem muito de humilhação, tem muito de opressão, tem muito de condições violentas e difíceis. Trabalhar é muito duro. Talvez não seja para você. Levante suas mãos para o céu. Mas trabalhar, no geral, em nossa sociedade, os Estados Unidos, 1970, que de certa forma talvez seja até melhor que o Brasil, mas o que as pessoas levavam para casa de angústia é frustrante em muitos sentidos. É trabalhar sob pressão de mais, cobrança de mais, recompensa de menos. E aí o que Paulo está falando num contexto de servo e senhor, de humilhação e opressão, serve para nós. Nos ajuda a que nós também encontremos satisfação e significado no trabalho. Porque os primeiros cristãos, oprimidas no trabalho, a maioria é servo e escravo. E esse texto ajudou eles. A verdade é que o cristianismo prosperou. Eles não abandonaram a vida deles. Eles floresceram, prosperaram. Não, de repente, do jeito que você pensa, a gente pode pensar com cálculos, com métricas financeiras ou com métricas humanas, mas o cristianismo floresceu. Esse texto aqui funcionou no século I, numa sociedade exploratória. E eu ouso dizer que ele pode funcionar para nós também. Ouso dizer que vale a pena você meditar nesse texto. Porque nós, nas condições que nós temos hoje de trabalho, que não são fáceis, Efésios 6 trazem princípios para nós, úteis. Quais princípios? Pelo menos 2, tá, gente? Pelo menos 2. Primeiro princípio, versículo 7. Sirvam de boa vontade como se estivessem trabalhando para o Senhor e não para as pessoas. Trabalhem de boa vontade. Em grego é mais forte, é de todo o coração. Trabalhe de todo o coração. Porque quando você está no seu trabalho, trabalhando para o seu chefe, você, na verdade, não está trabalhando para esse chefe. Você está trabalhando lá no ambiente militar, limpando a fralda da Sara,
Aqui em casa, eu estou limpando a fralda para o Senhor. Eu estou cuidando da criação, do jardim. Deus é o meu chefe. Ele está falando com os servos e com os donos da casa. Todos os trabalhos são para... Ele está dizendo o que o servo está fazendo, o que o dono da casa está fazendo. Tudo é para o Senhor. Ele está tratando ambos com dignidade. Os servos e os escravos estavam sendo naquele momento tratados com dignidade. E os servos, só o Paulo está falando com eles, a carta fala assim, vocês servos, já era um sinal de muita dignidade. Porque ninguém falava com os servos. Ninguém colocava eles dentro da conversa. E Paulo não apenas os coloca dentro da conversa, mas prioriza eles. Paulo fala mais para eles. Paulo fala primeiro para eles. Você pode ter certeza que nesse momento, lendo a carta, os donos da casa, os empreendedores, os chefes da sociedade, que eventualmente eram cristãos, estavam ali se coçando. Mas quando é que ele vai falar de mim? Por que ele botou o outro na minha frente? Porque Paulo está dizendo, todos são chamados a trabalhar para o Senhor, todos têm igualdade, todos têm espaço, todos têm dignidade para trabalhar. E reparem que quando Paulo troca, e aí vai falar para os donos, para os senhores, que também estavam ali na congregação, Paulo diz assim, ele conecta a instrução dizendo, da mesma forma, façam o mesmo, da mesma forma. Ele está dizendo assim, ó, é revolucionário esse negócio, porque Paulo está dizendo, a mesma postura da classe baixa, eu quero para a classe alta. A mesma atitude de vocês que têm mais dinheiro, que estão acima e que de repente têm um status maior, a mesma postura, não é uma postura melhor, não é uma postura mais elitizada, eu quero a mesma postura. O mesmo respeito e temor deles, eu exijo de vocês. E Paulo ainda vai além e diz assim, de maneira nenhuma ameace os teus empregados. Gente, o grande escritor da época, Sêneca, romano, disse o que sobre tratar os inimigos? O que ele disse? Trate os seus inimigos sempre, trate os seus escravos sempre como inimigos. Isso é Sêneca. Sêneca, a gente canta e fala e tal. Sêneca diz, trate os escravos como inimigos. Pise, maltrate. Porque é a sociedade da imposição, da autoridade, do poder. E o Aristóteles, que a gente elogia e tal, e tudo bem, na sociedade greco-romana, né? O Sêneca romano, vou pegar o Aristóteles. O que o Aristóteles disse sobre escravidão? Alguns nasceram para ser escravo. Toca o barco. É assim mesmo. Se você não nasceu, pai e não dá bola, porque alguns nasceram para candango mesmo. Alguns nasceram para trabalhar no pau de arara mesmo. Isso é Aristóteles. E aqui nós temos Jesus, o cristianismo e Paulo dizendo, não ameace. Da mesma forma, mesmo respeito, a mesma dignidade, o mesmo espaço para um e para o outro. Não ouse agir como os romanos ou os gregos, através do medo, impondo medo. Não ouse, nunca ameace os teus empregados. Porque vocês também eram escravos, do ponto de vista de Deus. Escravos no pecado. E vocês foram tratados por Deus não com ameaças, mas com o seu Filho na cruz. E o mesmo Cristo e o mesmo Deus é o Deus de vocês dois. Absolutamente revolucionário. Trabalhe de todo o coração, independente de seu ofício. E muitos dos ofícios que as pessoas faziam eram sujos, gente, eram degradantes, eram humilhantes. Mas Paulo diz, vocês estão servindo em última instância a Deus. Todo trabalho é um chamado de Deus. E aí cai a distinção entre trabalho melhor e trabalho pior, ou trabalho profano e trabalho divino, trabalho secular e trabalho sagrado. Cada tarefa, cada obrigação, cada emprego, por mais insignificante que possa parecer na sociedade, está na esfera do reino de Deus. É importante para Cristo. E Martinho Lutero leu esse texto e se apropriou dessa verdade e também causou uma certa revolução. A gente conhece a Reforma muito pelo que a Reforma ensinou sobre a salvação para ir para o céu, né? Foi muito importante. As pessoas estavam acostumadas a comprar a salvação
ou querer dar salvação por méritos na igreja da época, e Martinho Lutero vai dizer, é Jesus Cristo e é pela graça. Ok, esse é o grande princípio, ou o grande ponto da reforma. Mas a gente se esquece que Martinho Lutero causou outras revoluções também, como na educação, como na vida familiar, mas especialmente na vida do trabalhador. Porque o que Martinho Lutero disse quando ele leu esse texto? Ele disse, olha aqui, gente, Paulo está dizendo que todo trabalhador está trabalhando para Deus. Então não é só o pastor que trabalha para Deus. Porque na igreja da época, a igreja dividiu. Quem trabalhava dentro da igreja, padre, monge, freira, esse era um chamado divino. Isso é um trabalho superior. Isso é um trabalho espiritual. Quem trabalha de fazendeiro, quem trabalha de comerciante, de alfaiate, está fazendo um trabalho legal, mas não tem valor nenhum espiritualmente, para Deus. Não é divino, é secular. Lutero disse, não, está todo mundo trabalhando para Deus. O pastor, padre e também a dona de casa, doméstica, o empresário, todo mundo neste mundo está trabalhando para Deus. Todo trabalho é sagrado. Quando você vai trabalhar de manhã ou vai estudar de manhã, pegar o teu ônibus para ir para a faculdade, para ir pegar o teu carro, você está trabalhando para Deus. Aquilo ali tudo é sagrado. É sagrado. Você talvez não está dentro de uma igreja e nem precisa estar. O que você está fazendo lá com o seu computador é sagrado. Deus está feliz, Deus se alegra, está contando pontos para você no reino dos céus. Por mais simples, humilde, ou então assim chato, entediante que seja. Lutero, lendo esse texto, diz, se você pode enxergar o seu trabalho, qualquer trabalho, como se você estivesse trabalhando para o Senhor Deus. É tão honrado, é tão precioso, é tão boa obra, é tão santo como algum trabalho dentro da igreja, ou um trabalho relacionado diretamente com a palavra de Deus. Cada um tem a sua glória particular, o professor, o pastor, o mecânico, mas todo o trabalho é sagrado, é divino, porque nós estamos trabalhando para o Senhor. Eu sei, gente, que alguns ganham um salário menor, outros são mais respeitados na sociedade, dependendo do que fazem. Eu sei. Eu mesmo, no momento, aos olhos da sociedade, como trabalhador que sou, estou no fundo do poço. Eu, como pastor aqui na Zona Sul do Rio de Janeiro, estou no fundo do poço. Eu sou um escárnio na sociedade. A minha função, o meu trabalho, não era assim. Antigamente a gente era respeitado. Mas hoje, e pode ser pela sociedade, mas pode ser porque muitos pastores também botaram a minha profissão embaixo da cola do cachorro. Então, assim, é o que eu tenho, não estou reclamando, é o que eu tenho. Se eu depender do aplauso do meu vizinho aqui, para eu ir para o meu trabalho feliz, eu estou em maus lençóis. Ainda que muitos vizinhos, graças a Deus, gostam de mim. A gente conquistou isso como igreja. Mas a grande maioria aqui, quando me perguntam, o que tu faz para viver? Qual é o teu trabalho, né? No banco ou em algum lugar? Eu tremo todo. Eu fico todo, como é que eu vou explicar, né? Porque se eu falo, eu sou pastor, o que as pessoas estão pensando, né? O que estão pensando? Sou rico, ou peço propina, ou sei lá, né? Quanta coisa, né? Sou burro, sou superficial, sei lá, não importa. Mas eu estou dizendo, gente, todos nós podemos estar em trabalhos que momentaneamente são mais ou menos honrados. Talvez você já esteve no topo, talvez você agora está um pouquinho mais abaixo, né? Talvez você que está trabalhando em casa, homem ou mulher, que agora está no momento trabalhando em casa. Na minha família, minha esposa está no momento trabalhando mais em casa, para a família. Não está produzindo riqueza, gerando riqueza. Claro que está, né? Mas tudo bem. A gente pode pensar que no momento eu estou por baixo, no momento eu estou por cima, mas no frigir dos ovos, eu buscando trabalho, eu trabalhando, eu esperando uma resposta de um concurso, ou eu trabalhando bastante, não importa, no frigir, diante de Deus é tudo precioso, é tudo sagrado, e eu posso trabalhar, correr atrás do meu pão, sabendo que eu posso até ser ridicularizado ou diminuído na sociedade, não ter valor, mas aos olhos de Deus, o meu trabalho vale muito. A menos que alguém limpe banheiros
Ao menos que alguém limpe o seu banheiro, se você não limpa e contrata alguém para limpar, você vai morrer. Se alguém não limpar o teu banheiro, você vai morrer. Isso se chama higiene. A pessoa que limpa o banheiro está cuidando tanto da tua saúde, como o médico que eventualmente vai fazer uma cirurgia para você. Igualmente valioso aos olhos de Deus. Todo trabalho é essencial. Deus nos deu dons diferentes, experiências diferentes, capacidades, mas tudo vem dele e nós podemos fazer o trabalho consciente de que, na verdade, a gente está trabalhando para ele. Esse é o primeiro princípio. O que eu faço com isso? Que implicação tem isso? Pelo menos uma ou duas implicações a gente pode pensar. Uma delas, se Deus me chamou para fazer o que eu faço, se eu, quando estou trabalhando para ele, então, gente, como eu trabalho é importante. Por isso a igreja não quer apenas te ensinar a orar, a tomar santa ceia, a ler a Bíblia, a dar uma oferta. A igreja também quer te ensinar a trabalhar. Porque se eu estou trabalhando e o meu trabalho é para Deus, como eu faço esse trabalho vai ser importante. Porque a gente não divide a nossa semana entre segunda a sexta eu tenho que me virar sozinho, sábado eu faço o que eu quiser e domingo, então domingo Deus me ensina alguma coisa para o meu domingo. Não. Se eu estou trabalhando para Deus de segunda a sexta, de segunda a sábado, de domingo a domingo, então eu preciso de algum subsídio, eu preciso caprichar, eu preciso crescer, melhorar no meu trabalho. Porque é para Deus que eu estou fazendo. Se o meu trabalho é um culto, se o meu trabalho é um gesto de oferta, de serviço, então Deus quer interferir no que eu faço, no como eu faço. Faço por dinheiro? Faço apenas por dinheiro? Passo por cima dos outros? Gente, é para Deus. Você é desonesto? É para Deus, gente. Você é preguiçoso? Você é descuidado? Outra implicação. Não para mim, mas como é que eu trato as pessoas? Porque já sabemos que todos são feitos à imagem de Deus. Já sabemos que todos são salvos pela graça. Não é que uns vão pela graça e outros vão por obras. Apesar de eu conhecer algumas pessoas que são tão queridas que eu acho que vão para o céu pelas obras. Então, não, todos vamos pela graça. E esse texto está dizendo que não apenas sou salvo pela graça, igual todo mundo, mas o que eu faço como trabalhador, trabalhadora, é igual ao que todo mundo faz, porque todos estamos fazendo para Deus. Então, se todo mundo está em pé de igualdade, todo mundo é valioso como trabalhador, não ouse puxar o saco do teu professor na universidade e tratar mal o porteiro da faculdade, aquele que te leva no elevador para o andar da faculdade. Não ouse fazer isso. Não ouse, gente, ter casta na sociedade. Ter mais pompa com o médico com que a secretária do médico. Porque ambos estão trabalhando para Deus. Ambos estão fazendo algo sagrado. Alguns podem ser tidos por mais respeitados na sociedade, na fábrica, no hospital, tem um certo ranking, né? Uns estão mais em cima, outros estão mais embaixo, alguns nem se falam. Não no reino de Deus. Não com a gente, diz Paulo. Com a gente, somos todos igualmente valiosos como trabalhadores e o nosso trabalho igualmente digno, então, igualmente sagrado. Então, meus queridos, no trato uns com os outros, mesmo trato, né, pessoal? Mesmo carinho, mesmo amor, quem sabe até um pouquinho mais de carinho com quem está por baixo, né? Com quem já está sendo maltratado na sociedade. Sabemos que todos são iguais, mas a gente faz até um afago maior para quem está sendo pisoteado na sociedade como trabalhador. Segundo princípio, quanto a vocês, servos, diz o versículo 5, obedeçam aos seus senhores, temor e tremor, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, somente para agradar pessoas. Mostrar como radical isso aqui. Paulo, de certa forma, está relativizando todos os chefes humanos, todos os senhores humanos, todos os salários humanos, todas as carreiras humanas. Ele diz para os servos, quero que vocês obedeçam e façam o melhor, mas não querem que vocês pensem que eles são os seus chefes verdadeiros, porque vocês têm um outro chefe. Quão importante é esse princípio? Muito importante. Especialmente para a nossa geração. A nossa geração tem muito de workaholic, né? De viciados em trabalho. Levante a mão. Né? Não tiramos férias.
fazemos cursos e estágios durante as férias, né? Porque precisamos nos aperfeiçoar. É muito concorrido, muita competição. Todo mundo correndo, todo mundo se puxando, todo mundo pisoteando o outro, todo mundo sob pressão, porque talvez a gente pense que a carreira é tudo, né? Porque colocamos a nossa identidade na carreira que a gente está fazendo, em galgar aquele posto. Tiramos o nosso valor da nossa carreira. Sou tão valioso dependendo de onde eu chegar como profissional. E a gente quer fazer o melhor, a gente quer vencer, a gente quer impressionar o outro, né? E tem outras pessoas que, de repente, não estão nesse sistema, estão no outro lado, trabalham só o mínimo. Paulo dá um princípio diferente. Quero trabalhar para Cristo. Meus chefes não são meus verdadeiros chefes. E isso destrói o workaholic, destrói o trabalho exagerado. Versículo 8, olha o que ele diz. Sabendo que cada um, se fizer uma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, seja livre ou seja servo. Ou seja, se eu fizer uma coisa no meu trabalho, vou ser recompensado. Por quem? Por Cristo. Se eu fizer o meu trabalho, mesmo que eu não impressione ninguém, tá? Mesmo que eu não chegue onde eu queria chegar, mesmo que eu não consiga fazer 100%, mas se eu fizer o meu trabalho de todo o meu coração, tem recompensa de Cristo. Ah, mas isso não me levará àquela oportunidade. Ah, mas isso não me fará ascender se eu só fazer o que for possível. Gente, o que importa? Importa o que Cristo pensa. No final, todos os chefes desaparecem. No final, todos os diplomas caem da parede. No final, todas as contas bancárias desaparecem. No final, todos os prêmios desaparecem. Só sobra ele. O que ele pensa? O que ele avalia de você? Então, relaxa um pouco. Trabalhe duro e tal, vá em frente, melhore, isso é importante, mas tenha um equilíbrio aí. Faça o teu melhor e relaxe. Até domingo, meio-dia, eu faço o meu melhor. Mas agora, quando eu terminar aqui, quando eu falar amém, gente, vocês vão me encontrar tomando um chopp com a minha esposa. E se a pessoa veio na igreja ou não veio na igreja, isso é problema de Deus. O problema é teu. Até domingo, meio-dia, eu entrego a minha alma para você. Domingo de tarde, eu estou desfrutando, fazendo... O Grêmio não tem me deixado desfrutar muito, na verdade. Mas assim, eu estou dizendo para você, relaxa um pouco. Faz o teu melhor, porque aquilo ali já vai ter recompensa para aquilo ali. Cristo não vai te recompensar se for nota 10 ou nota... Cristo vai te recompensar se você fez o melhor com o que você podia fazer. Ah, mas não vou ganhar tudo. Não vai ganhar o prêmio. Mas o que realmente importa? Isso também é remédio para o outro extremo. Para o desleixado, para o preguiçoso. Porque pode ser que a gente não goste do trabalho que a gente faz, a gente não gosta do chefe, a gente não gosta de trabalhar talvez, a gente não gosta de trabalhar. E a gente tem que ter cuidado com isso, hein? Porque a Bíblia fala que o trabalho vem antes da queda. A Bíblia até fala que depois que o ser humano caiu em pecado, o trabalho virou uma coisa muito difícil, é quase como uma maldição. Mas antes da queda já tinha trabalho, ou seja, o trabalho é positivo, o trabalho é belo, o trabalho é digno. O ser humano pode encontrar prazer em trabalhar. Faz parte de como Deus o criou. Deus trabalhou, né? Jesus Cristo honrou o trabalho, sendo ele mesmo um trabalhador, um carpinteiro. Ele foi antes de trabalhar espiritualmente, ele foi um carpinteiro. E Paulo diz lá para os outros que não queriam trabalhar, os efésios estavam trabalhando, mas em Tessalônica a galera estava esperando Jesus Cristo voltar e deixou de trabalhar. Abandonou. Cristo está voltando essa semana, eu vou abandonar. Abandonou, deixar o trabalho. Paulo diz, não quer trabalhar? Então não coma. Ele diz lá em Tessalonicenses. Então, trabalhar é importante. Então, o pastor não está dizendo, relaxa e não trabalha mais, não te esforça. Não é isso, não. Estou falando de equilíbrio, gente, de moderação. Porque esse texto do apóstolo Paulo também nos ajuda a lutar contra a preguiça, contra a indiferença. Fazer só o mínimo, né? E Paulo vai dizer assim, não trabalhe para os servos, porque o cara está te olhando. Né? Ele diz, você não trabalhe só quando ele está te olhando, te vigiando. Porque alguns trabalham bastante quando o chefe aparece, né?
mas quando o chefe não aparece, né, não trabalham tanto assim. Tipo Vampeta, né? Lembra do Vampeta? O Flamengo finge que me paga e eu finge que jogo, né? Quando aparece ali e tal, eu começo a trabalhar, me mexer, mas quando não tem ninguém olhando, Gente, Paulo diz, não faça porque o cara está te olhando, porque o teu chefe real é. E ele está sempre olhando. Ele está sempre querendo ver você, né, produzir, ser feliz no seu trabalho. Então veja que o que o Paulo está dizendo aqui é uma implicação séria para trabalhar demais ou trabalhar de menos. Faça sempre o teu melhor, faça sempre de coração. Né? O segundo princípio é isso, não olhe para a tua carreira como se ela fosse realmente a tua carreira. Não olhe para o teu chefe como se ele fosse realmente o teu chefe. Em Lucas 5, Jesus diz para os seus discípulos assim, deixem as redes, eu vou fazer vocês pescadores de pessoas. Por um lado, a gente pode pensar que esse é o chamado dos pastores e missionários, né? Que se dedicam, deixam as redes, deixam de ser um outro profissional e vai ser só pastor ou missionário e tal, e viver disso integralmente. Ok, pode ser que Jesus estava falando para aqueles que iam se dedicar integralmente. Mas aqui também tem um princípio para todos nós, que não somos pastores ou clero, ou sacerdotes ou missionários. Qual é o princípio? Jesus está dizendo, ok, vai ser pescador, continua pescador, mas lembra que tem uma pesca por trás desta pesca. Né? Lembra que há algo a mais a você fazer, além do que você está fazendo no seu trabalho. Vocês que trabalham, né, com pesca, saiba que tem outros peixes para vocês pescarem também, junto ao peixe que vocês estão pescando no mar. Né? Há uma profissão maior, uma vocação maior, que tem peso eterno, que vai durar para sempre, que vai te levar e vai levar pessoas para Jesus, que pode contribuir com a salvação delas. Pastor, mas não sou pescador, pastor. Sou médico. Pois você, médico, psicólogo, enfermeiro, tem uma cura por trás da cura que você faz no hospital. E que você pode participar dessa cura lá no hospital mesmo, do jeito que você trata os teus pacientes. Você, engenheiro, está construindo algo por trás. Por trás da construção do prédio que você foi chamado a construir. Você, mecânico, está sendo chamado a consertar, a participar do conserto do mundo que Deus está fazendo por trás, junto com o conserto que você faz daquele carro. Você tem um negócio por trás desse negócio. Você tem um gerenciamento de riquezas por trás dessa riqueza. Você, artista, tem uma arte por trás desta arte aí. Jesus é a nossa carreira. Jesus é o nosso gerente. Não deixe mais nada dirigir tua vida. Não trabalhe apenas para a tua carreira humana, para o teu chefe humano. Perceba as oportunidades de fazer algo eterno. Ali onde você foi chamado a trabalhar. Nas relações que você já tem lá. Vai pescar o teu peixe segunda-feira, mas não te esqueça que Jesus está dizendo, tem outros peixes também. Talvez isso não vai te fazer mais rico, ou mais famoso, ou mais temido, ou até mais produtivo aos olhos humanos, mas ao longo prazo, se você perceber que há uma carreira por trás, na perspectiva da eternidade, essa pesca que Jesus te chama a fazer vai ser a que realmente vai importar. Estude não pelas notas, pelo Senhor. Ensine não apenas pelos alunos, também pelos alunos, mas pelo Senhor. Cozinhe não apenas pelo cliente, pelo Senhor. E deixe as pessoas saber que se você está ali te esforçando, dando o teu máximo, é pelo Senhor que você está fazendo também. É porque você quer participar da bênção do Senhor na vida delas. Você quer amá-las em nome do Senhor. Você quer levar um pedacinho da eternidade para elas, através do seu serviço, do seu labor, do seu suor.
Pastor, onde é que eu encontro forças para isso? Bom, os princípios já são, de certa forma, motivacionais, né? Trabalho para o Senhor, isso me faz me acordar amanhã de outro jeito. Vou ser recompensado, independente se eu causar uma impressão no meu chefe ou não. Vou ser recompensado, mesmo se eu for um pai ou uma mãe imperfeito, um professor, uma professora imperfeita, né? Vou ser recompensado porque eu estou dando o meu melhor para Cristo. Isso já é motivacional. Mas um último fator motivacional que eu encontro, eu extraio do Evangelho, né? Que foi o último versículo que a gente leu juntos. É uma motivação além de todas as outras, né? Jesus disse no final, meu Pai trabalha. Ele não disse, meu Pai trabalhou. Tipo assim, Deus criou o mundo e deixou a gente por conta. Ele disse, meu Pai trabalha. Presente. Deus está trabalhando na tua vida. O resultado da prova, saúde amanhã, resposta de uma entrevista, Deus está envolvido. Lutero explicou muito bem no Credo Apostólico, Deus supre, Deus está presente, Deus está envolvido, Deus está trabalhando, o Pai está trabalhando. Para o teu bem-estar. Ele continua trabalhando. Isso me dá motivação para eu trabalhar também. E ele diz, meu Pai trabalha e eu. E aí o trabalho de Jesus é ainda mais poderoso, porque o trabalho de Jesus foi o quê? Jesus enfrentou inimigo, Jesus enfrentou cuspe. Eu sou humilhado pelo meu chefe, pastor. Tu está me dizendo para mim trabalhar com todo o coração amanhã de manhã, tu não sabe como ele me maltrata, como ele abusa de mim. Eu já tive também chefe que abusou de mim. É difícil, pastor. Eu sei. Se você quiser desistir, eu te apoio. Mas se você vai amanhã, saiba que esse que trabalhou por você também enfrentou. Enfrentou talvez coisa pior. Inimigos piores. Situações profissionais piores. O trabalho que Jesus Cristo fez por nós, para a nossa salvação, gente. Ele trabalhou por nós. Ele foi servo por nós. Isso pode nos dar a nós um pouquinho mais de gratidão, expectativa e até força para enfrentar as agruras do nosso trabalho. Levante-se todos os dias da cama lembrando disso também. O Pai está trabalhando, gente. Você estava dormindo 3 horas, 4 horas, 6 horas, 7 horas, 8 horas? Enquanto estava dormindo, tinha alguém trabalhando por você. Pai. Então eu vou trabalhar hoje de manhã e talvez as coisas sejam até um pouquinho mais fáceis, porque durante a noite o Pai trabalhou e resolveu algumas coisas para mim. Eu já vou chegar num ambiente mastigadinho. As coisas já vão ter sido resolvidas durante a noite. Mas eu estava dormindo. Quantas vezes isso aconteceu com a gente? Fui dormir com um monte de problema. Fui dormir sem forças para acordar no outro dia. E aí de manhã eu acordo e vou para a fábrica, e vou para a igreja, e vou falar com aquela pessoa está mansinha. O que aconteceu? Não fiz nada durante a noite. O Pai trabalha. Ideias que nos vêm durante a noite no sonho. Né? O Pai está trabalhando. E o Filho, gente. Jesus Cristo trabalhou e está atrás da gente, com seu amor, com a sua graça, todos os dias trabalhando, nos perdoando, nos enchendo de misericórdia. Pense nessas coisas e coloca isso também na motivação para você ir trabalhar ou buscar emprego, seguir trabalhando. É o que eu teria para vocês hoje. Amém.